edifique cada vez mais. Nós oramos crendo que Tu és o Deus que move as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Que bênção estarmos mais uma vez aqui. Deus possa abençoar essa vida que está dentro dessa ambulância. E estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor, né? Para declarar como o Senhor é bom, como a sua misericórdia dura para sempre, né? Que o Senhor possa estar nos guardando, nos protegendo, né? Que, como diz a palavra do Senhor, em vão vigia o atalaia se o Senhor não estiver cuidando da casa, né? Glória a Deus. Então vamos iniciar. Capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós terminamos ali com Paulo e Silas livres da prisão, né? Após a prisão ali na cidade de Filipos, né? Estamos percorrendo cidade por cidade, agora na Europa, né? O Espírito Santo os guiou, né? Como nós vimos no último encontro, o Espírito Santo fez um caminho ali, né? Eles não podiam ir nem para o sul, nem para o norte, né? Então o Espírito Santo os guiou até a cidade de Troade. De Troade eles passaram por Neápolis, né? Passaram também por outra cidade que eu não me lembro o nome, e estavam agora em Filipos, ali onde passaram alguns dias, né? Em Filipos nós tivemos ali que os apóstolos não existia uma sinagoga, então eles tiveram que ficar ali numa oração junto ao rio, e lá tivemos o episódio de Lídia, né? Tivemos o episódio da conversão, da expulsão daquele demônio adivinhador naquela jovem possessa, que causou um alvoroço ali na cidade. Os donos, né? Os senhores daquela jovem possessa foram para cima de Paulo, foram para cima de Silas, né? Eles foram açoitados, né? Foram presos, né? Suas vestes foram rasgadas, ficaram ali numa prisão de segurança máxima, como nós vimos. E mesmo em meio a esse problema, né? Mesmo em meio a esse revés, eles não se intimidaram, né? Nós vimos que Paulo e Silas, meia-noite, eles louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, quando um terremoto ali aconteceu, que abalou todas as estruturas, todos foram soltos, as cadeias de todos os presos foram soltos, né? Todas as portas se abriram. O carcereiro vendo aquilo, né? E sabendo qual era a punição para um soldado que deixa um preso escapar, ele quis tirar a sua vida ali, mas Paulo o impediu, né? Bradou em alta voz e dizendo que todos estavam ali, né? E o carcereiro vendo ali, ele percebeu que Paulo e Silas, que o que eles pregavam, né? Que deles emanava algo que não era humano, né? Que era algo que vinha do Espírito Santo do Senhor. E ele questiona a Paulo e Silas o que era necessário para ele ser salvo. A pergunta que todos devem fazer, né? Se você não fez ainda essa pergunta, faça o que é necessário para você ser salvo. E a resposta é bem simples, né? Você não tem que fazer nada de mirabolante, nada de extraordinário. Você não tem que ir daqui para nenhuma cidade andando ou subir nenhuma escada de joelho. Você tem apenas que crer no Senhor Jesus e você será salvo junto com todos da sua casa. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Bem simples, né? O evangelho, ele é simples, né? As pessoas querem tornar ele complexo, né? Tornar ele querem colocar pessoas, né? Pessoas ali que mediem entre o Senhor, mas não existe isso, não existe mediadores. O único mediador é Jesus Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, e nós tivemos ali que Paulo e Silas foram livres da prisão, né? E eles se retiram, passam ali antes pela casa de Lídia, confortam os irmãos e partem para a próxima cidade, a cidade de Tessalônica, que é onde nós iremos nos concentrar, né? Na cidade de Tessalônica e também na cidade de Bereia, né? Se der tempo, nós iremos chegar até Atenas, né? Glória a Deus. Atenas já era mais distante aqui, né? Tinha que ir de barco e tinha que ir uma parte aí a pé, né? Mas nós iremos tentar chegar até o versículo, se eu não me engano, o versículo 20, né? 20, 21, mais ou menos, se Deus assim o permitir, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós estamos aqui que depois de algum tempo em Filipos, após plantar uma igreja, né? A igreja que foi plantada, mas foi na casa de uma pessoa, na casa de Lídia, né? Jesus Cristo disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está ali. Então, a casa de Lídia era uma igreja do Senhor. Então, deixaram ali a igreja do Senhor na casa de Lídia, e o grupo de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles seguem para outra cidade, mais especificamente para a cidade de Tessalônica. A obra não poderia parar. Estavam ali por direção do Espírito Santo. O desejo de Paulo era evangelizar toda a Ásia, como nós vimos, a Ásia Menor, mas aprouve a Deus os guiar para a Macedônia.
E na Europa, a situação não seria muito diferente, né, daquelas que vimos ali na região da Panfilha, da Frígia, da Mícia, da Capadócia, né, não seria diferente. Lembrando que lá nessas regiões, né, região onde eles passaram, né, eles foram açoitados em Listra, se eu não me engano, não, em Listra eles foram presos, né, em Antioquia da Písida eles foram expulsos da cidade, né, em Icônio teve uma multidão ali que se reuniu com eles, né, então na Europa não seria diferente. Nós iremos ver que em Filipos eles foram açoitados, né, foram açoitados e presos. Em Tessalônica, eles seriam expulsos de Tessalônica. Uma multidão ali, não bem expulso, mas uma multidão foi para cima deles e eles acabaram fugindo para a próxima cidade. Em Beré, eles foram enxotados. Em Atenas, foram chamados de tagarela, né, paroleiro, é assim que chama o Paulo, quando o Paulo começa a falar sobre Jesus Cristo. E em Corinto, eles vão ser taxados de impostores, né, no capítulo 18. Então, na Europa, não tinha vida fácil também. Você acha que eu vou para aquela cidade ali, porque aquela cidade ali é benção para pregar. Não existe isso. Toda cidade vai ter problema, né? Toda pessoa vai ter problema, né? Raras são as pessoas que vêm como Lídia, que vêm ali por amor, né? Que vêm ali de forma serena, de forma tranquila, né? Ouviu as palavras de Paulo e aceitou Jesus, glória a Deus. A maioria das pessoas vai colocar empecilhos, né? Então, mas era da vontade de Deus eles estarem ali na Europa, né? Glória a Deus. Então, foi da Europa, né, que o evangelho partiu para outros continentes. De lá partiu para a África, de lá partiu para a Ásia, voltou para a Ásia, né, de lá foi para a América, para a Oceania. Então, outros continentes foram atingidos por conta dessa evangelização na Europa. Então, eles passam, vamos ler o versículo 1. Ó. Atos 17, versículo 1. É importante você olhar na sua Bíblia. Nós devemos entender hoje a importância de você olhar na sua Bíblia. Vamos entender aqui o caso dos bereanos. Eles eram diligentes, eles eram mais diligentes do que os de Tessalônica. Nós iremos ver sobre isso. Então, na sua Bíblia e na minha Bíblia diz assim, ó. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, glória a Deus, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, eles saem ali da cidade de Filipos, né? E Filipos, lembrando, não tinha sinagoga, mas em Tessalônica a história já é diferente, já existe uma sinagoga. Então, eles saem de Filipos, passam por uma cidade chamada Anfípolis, passam por uma cidade chamada Apolônia e finalmente chegam em Tessalônica. Eles percorrem uma estrada chamada Via Egnatia, que era uma das muitas estradas do Império Romano e era uma das mais importantes. Então, em Tessalônica, assim como em Filipos, Filipos era uma das cidades ricas e influentes, Tessalônica era mais ainda. Tessalônica era a capital da Macedônia. É interessante que Paulo sempre visitava as capitais. Ou ele ainda ia visitar Corinto. Corinto era a capital de uma região chamada Acaia. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Ele vai passar por lá na terceira viagem missionária e ele está aqui em Tessalônica e ainda vai passar por Atenas. Cidades grandes. Não eram cidades pequenas, grandes para a época, claro, né? Comparadas com hoje, não são cidades grandes. Então, o nome Tessalônica ele foi dado por Cassandro. Cassandro ele reedificou essa cidade em 315 a.C. e a batizou com o nome da sua mulher. A mulher dele se chamava Tessalônica e ela era irmã de Alexandre o Grande, famoso Alexandre o Grande. Não sei se vocês lembram das aulas de história, né, que a gente tinha uma cidade chamada Constantinopla. Essa cidade, quando a gente fala de Constantinopla, ela já foi capital do Império Romano, já foi capital do Império Bizantino. Então, quando a gente fala em Constantinopla, é justamente a cidade que representava a divisão entre o Oriente e o Ocidente. E Tessalônica tinha essa importância de Constantinopla. Tessalônica era justamente a divisão entre o Oriente e o Ocidente nessa época. Então, era uma cidade bem próspera, né? bem cheia de viajantes, né? Uma cidade bênção, né? A gente vai ver que foi uma cidade bem estratégica para que o evangelho se expandisse. Então, ela posicionava justamente na entrada, na parte central. Né? O Império Romano ele era bem grande, mas ele tinha um núcleo central. Então, Tessalônica ela ficava nessa entrada central do Império Romano. Os ensinamentos de Paulo, como nós iremos ver, eles atraíram um grande número de pessoas em Tessalônica, principalmente entre os cidadãos de alta classe. Tessalônica ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes.
grande para a época. Então, muitos estudiosos creem que a evangelização de Tessalônica foi um passo crucial na transformação do cristianismo na religião mundial, né, no que nós temos hoje. Então, Paulo vai fundar uma igreja que ela cresce bem depressa, mas iremos ver que ele foi obrigado também a deixar a cidade de Tessalônica por conta de tumultos, né? Iremos ver aqui, iremos já passar por esses versículos. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. Uma delas é em Corinto, né? Assim que ele chega em Corinto, no capítulo 18, ele já vai escrever uma das suas cartas aos Tessalonicenses, encorajando os irmãos ali a permanecer na fé e para eles recusarem qualquer falso ensino, né, qualquer falso mestre. É nessa carta que Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, né? É bênção, né? Foram cartas muito abençoadas. Paulo foi muito feliz aí, inspirado pelo Espírito Santo na escrita dessas cartas. Atualmente ainda existe a cidade de Tessalônica, mas ela tem outro nome, ela se chama apenas Salônica, e é a segunda maior cidade da Grécia, perdendo para a cidade de Atenas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E em Tessalônica, como nós lemos aqui, a situação era bem diferente de Filipos. Lá já existia uma sinagoga, ou seja, os judeus moravam naquela cidade. Paulo já tinha ali um ponto de partida para falar sobre Jesus Cristo. Em Filipos, eles eram obrigados a ir ali para uma oração ao lado do rio. E Paulo foi ter com eles ali na sinagoga, né? Então, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha aí que bênção, né? Então, Paulo foi ter com eles, como era costume, né? Ele sempre buscava ali uma sinagoga, tentava pregar primeiro para os judeus, né? Era mais fácil realmente você pregar para os judeus, porque os judeus já tinham conhecimento de todo o Antigo Testamento. Então era mais fácil você puxar ali as escrituras, puxar ali a lei, puxar ali as profecias que apontavam para os Messias e mostrar Jesus Cristo como sendo o cumprimento dessas profecias. Então ele vai ali para a sinagoga, né, segundo o seu costume. Então Paulo, um dos artifícios aqui, uma das estratégias de Paulo era ir pregar primeiro nas sinagogas quando os judeus permitiam. E também tinham prosélitos, né, na sinagoga, pessoas ali que eram gentios que se converteram ao judaísmo. Então, ele acabava pegando ali muitas pessoas quando ele pregava nas sinagogas, né? Muitos não-judeus frequentavam também a sinagoga, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo, ele prega por 3 sábados consecutivos. E esse período, ele foi suficiente para produzir uma revolução na cidade. O Evangelho, eu gostaria de ler para vocês o primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses. Eu ia ler somente alguns versículos, mas eu creio que o primeiro capítulo ele vai nos falar muito, vai ser bênção, né? Vai ser bênção para o nosso entendimento de hoje. Então, Paulo, ele fala o seguinte, ó, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, olha aí quem estava, né, confirmando aí quem estava nesse grupo missionário. Paulo, Silvano, Silas, né, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. O evangelho lá cresceu de forma tremenda, né? Continua Paulo, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então o evangelho lá em Tessalônica, ele não foram apenas palavras, teve poder ali, teve demonstração, teve milagres. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornaste imitadores nossos. Foi tão bênção ali que os irmãos começaram a imitar o proceder de Paulo, o proceder de Silas, o proceder de Timóteo, e eles imitavam a Jesus. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo.
de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Os irmãos receberam a palavra com poder, não somente a palavra, mas com poder, e já estavam evangelizando. Em um curto espaço de tempo, os crentes em Tessalônica tornaram-se firmes na fé, sólidos no amor e na perseverança. Eles já estavam sendo modelos para todo mundo ali, Macedônia e Acaia. Como foi bênção, né, a conversão ali de muitos em Tessalônica. Versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas em toda parte se divulgou a vossa fé. Então, além das regiões ali que ficava próximo a Tessalônica, outras regiões foram atingidas. Creio que Paulo chegou em Corinto e já estavam falando ali da fé dos irmãos em Tessalônica. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, esse capítulo 1, né, não li todo aqui, mas a gente tem um panorama de como foi a pregação ali em Tessalônica, né? Os corações foram atingidos, vidas transformadas, as pessoas, o versículo 9, né, é importante também o versículo 9, vou ler para vocês aqui, ó. Pois, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo verdadeiro. Então, a idolatria, né, foi banida ali, diminuiu a idolatria em Tessalônica, os que aceitaram Jesus saíram da idolatria, abandonaram os ídolos e se converteram a Deus, né? Então, nesse curto espaço de tempo, sobre perseguição, os crentes em Tessalônica tornaram-se tão abençoados que eles evangelizaram a região deles, a Macedônia, a região vizinha, a Caia, e outras regiões, onde Paulo chegava, ele ouvia falar da fé dos irmãos. Que bênção, né? Como foi bênção realmente essa bem que o Espírito Santo tinha razão, né? Como é bom a gente seguir a direção do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 3. Agora estamos no livro de Atos, né? Voltando aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3. Versículo 2, né? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, nós temos aqui uma característica que sempre se repete na pregação de Paulo. Então, ele vai para uma sinagoga e lá na sinagoga ele sabiamente começava falando sobre as Escrituras, sobre os textos ali do Antigo Testamento. E aqui fala que ele arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando sobre Jesus. Então, ele usou a vida, usou a morte, usou a ressurreição de Jesus Cristo para atingir os judeus, né? Então, ele fazia isso, né? Ele fazia essa ligação, né, dos textos do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus, né, as profecias. Paulo não chegava ali em Tessalônica, nas cidades, né, falando de filosofia, falando de política romana, nem sobre lei, nem sobre tradição de judeus. Ele chegava e expunha as Escrituras ali, ó, isso aqui está falando de Jesus Cristo. E explicava que o Messias cumpriu toda a lei, né, cumpriu toda a profecia, todas as profecias a respeito dele foram cumpridas. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo como sendo o Messias. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? E eu estava analisando aqui, ó, versículo 2 e versículo 3, e os verbos, né, os verbos usados que Lucas usa para falar da pregação de Paulo. Ó. O primeiro verbo aqui é o verbo arrazoar. Nós temos o verbo arrazoar, o verbo expor, versículo 3, demonstrar, versículo 3, e anunciar, final do versículo 3. Então, Paulo arrazoou, ou seja, ele dialogou com eles por meio de perguntas, por meio de respostas. A palavra arrazoar aqui no grego, dialegomai, significa conversar, discutir, arguir, debater. Dessa palavra arrazoar, né, no grego, vem a palavra dialética. Então, Paulo ali discutiu as Escrituras, né, arguiu, debateu com eles perguntas, respostas. Ele expôs, né, o segundo verbo aqui, expôs conteúdo do Evangelho. A pregação, pregar é você explicar e aplicar as Escrituras. O pregador, ele não cria uma mensagem, ele tem apenas que transmitir a mensagem de Deus. O Evangelho é isso, não tem
Você não tem que inventar nada. O evangelho é simples, é crer no Senhor Jesus e será salvo a todo tu e a tua casa. A mensagem, ela sai das Escrituras. Deus não tem compromisso com o pregador, ele tem compromisso com a sua palavra. E ele, Paulo demonstrava, arrazoava, debatia, né, expunha a palavra e demonstrava a palavra, demonstrava que Jesus era de fato o Messias. O termo grego aqui usado para demonstrar, uma palavra bem grande aqui, mas ela significa colocar lado a lado, apresentando evidências. Então, se Paulo tivesse 2 rolos ali de escrituras, né, ele colocava lado a lado ali e dizia, esse aqui está apontando para Jesus, esse aqui também está apontando para Jesus. Jesus realmente veio como Cordeiro de Deus, Jesus ele foi batizado, né, veio um homem antes dele aqui, João Batista, e batizou, e enveredou, ajeitou as suas veredas, né, o seu caminho ali. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, ele veio de uma virgem, morreu na cruz por nós, padeceu pelos nossos pecados. Então, Paulo ia demonstrando ali que Jesus Cristo era, de fato, o Messias, né? Uma pregação cristocêntrica. E o último verbo aqui, anunciou, né? Anunciou aqui, Paulo anunciou, né? Falou da morte, né? Falou da ressurreição do Senhor. Não existe cristianismo, né, sem a morte de Jesus, né? Então, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então ele mostrava ali que era necessário, né, que não era um reino terreno, como os judeus esperavam. Jesus não vinha como um líder militar, ele vinha como o Cordeiro de Deus, né? Ele vinha como aqueles cordeirinhos ali do Antigo Testamento, que eram mortos para que aquela pessoa que levou o cordeirinho fosse expiar dos seus pecados. Então, Jesus veio como esse Cordeiro de Deus. E através dele nós temos a vida eterna. Ele morreu por todos nós. Basta crer nele, né? Então, ele mostrava ali que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E Jesus era o Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Que bênção, né? Então, como sempre acontece, versículo 4, muitos creram, né, na pregação de Paulo. Então, judeus creram, alguns gregos religiosos ali, prosélitos, creram também, acreditaram na pregação, né? E muitas mulheres, né? A gente vê sempre as mulheres aqui, o ministério feminino sempre foi grande, né? Desde aquela época já sempre maior do que o masculino, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 4 fala que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, sempre se fala nas mulheres, né? Então, até hoje é assim, até hoje o ministério feminino é bem maior do que o masculino. Então, a gente vê no versículo 4 as palavras numerosa multidão. Então, em apenas 3 semanas, 3 sábados, uma numerosa multidão creu no evangelho. Porque a pregação de Paulo teve grande sucesso, né? Nós já falamos sobre isso. 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então a palavra, né, transformou poder, né? Paulo pregava aos ouvidos e aos olhos. O Espírito Santo deve ter operado ali muitos milagres entre os crentes em Tessalônica. E convicção, a pregação autêntica, né? Paulo era convicto e passava essa convicção para todos. Paulo relatava suas experiências, né? Seu próprio testemunho ali que ele encontrou o Senhor Jesus na estrada para Damasco, né? Falava sobre os 3 dias ali que ele permaneceu cego, em jejum e oração, como ele foi batizado, né? Como o que aconteceu com ele na primeira viagem. Então, Paulo mostrava a sua experiência, seu testemunho de vida ali, e todos os irmãos tinham convicção ali, palavra, poder e convicção de que tudo era isso mesmo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E as pessoas, de fato, aqui, as pessoas acabam deixando a sinagoga, elas se unem a Paulo e Silas, como nós iremos ver. O versículo 5 fala que os judeus, né, começaram a ter inveja disso tudo. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba,
alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, como sempre acontece, os judeus que não creem, né, ficam ali invejosos, né, se levantam contra Paulo, contra Silas, contra Barnabé. Então, não há pregação do evangelho sem oposição, né? As pessoas sempre se levantam ali contra o evangelho, né? Eu estava lembrando agora do Davi, né? O Davi é um abençoado, né, lá da cidade, inclusive nós ouvimos hoje, né? E ele contou uma vez um testemunho de que ele foi pregar em Canidé, né, falando de Deus ali, e as pessoas jogavam pedras, né, pedras nele, no grupo deles, no ônibus que eles estavam. Então, sempre vai ter oposição aí na pregação da palavra do Senhor, né? Então, a luz, ela incomoda as trevas. A perseguição aqui não foi política, claro, né, mas foi religiosa. Foi gerada por sentimentos. A gente vê que eles não procuram nem entender ali o que Paulo está pregando, né? Eles não, nos bereanos a gente vai ver que eles conferem nas escrituras, mas aqui eles ficam ali com inveja, vendo as pessoas, a multidão aceitando a pregação de Paulo, se unindo a ele. Então eles ficam ali com esse sentimento de inveja, né, de ódio. Então eles não conseguindo refutar a pregação de Paulo, não conseguindo negar ali tudo que ele mostrava, demonstrava, expunha. Então eles ficam ali cheios de ódio, né, cheios de inveja, né? Então, o que eles fazem, né? Vamos entender aqui o versículo 5. Eles juntam alguns homens maus dentre a malandragem, né? Algumas traduções falam homens perversos, dentre a malandragem, dentre os vadios, dentre os desocupados, que é outras traduções que trazem essas palavras vadios e desocupados. A palavra que é interessante, o grego ele é muito rico, né? A palavra aqui que para malandragem que também significa desocupados, é agoraios. Agoraios significa agora é o mercado, né? Então agoraios significa povo ocioso do mercado. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que a maioria das reuniões eram nas portas das cidades. A gente tem, por exemplo, que o servo ali de Isaac, né, ele encontra a esposa Rebeca ali na porta da cidade, ali pegando água, né, muitas negociações são nas portas das cidades. Só que no Império Grego, no Império Romano, é diferente, é no mercado. Então, agoraios, agora, né, é mercado, e agoraios é o povo ocioso do mercado. Então, é como se os judeus chegassem no mercado, ó, quem está desocupado aí? Tem um pessoal ali que tá esculhambando com Moisés, né, tá esculhambando com a nossa lei, tá pregando outra coisa aí. Então, juntou esse povo aí no mercado. E eles partiram para casa, juntou a turba, né, juntou a turba. Turba é a multidão raivosa, né, revoltada. E alvoroçaram a cidade, ou seja, iam caminhando ali para a casa de Jasson e alvoroçando, gritando ali dentro da cidade, e chegaram na casa de Jasson, chegaram a assaltar a casa, ou seja, entraram ali com violência. Então, eles procuraram a força ali, Paulo e Silas, né, Timóteo, dentro da casa de Jasson. E não os encontraram, né, como a gente vai ver no versículo 6. Então, procuraram ali, porém, versículo 6, não os encontrando, arrastaram Jasson, né, sobrou para o dono da casa, e alguns irmãos perante as autoridades, outros irmãos também, clamando, estes que têm transformado o mundo, chegaram também aqui. Então, como você vê a que ponto o homem chega aí, né? Nós já vimos judeus saindo de uma cidade para outra, né, para revoltar a população contra Paulo, contra Silas, e aqui a gente vê um grupo de judeus indo ao mercado, juntando homens ali, né, homens ociosos, homens maus, né, perversos, juntaram ali, formaram uma turba, uma multidão raivosa, e foram para dentro da casa de Jasson. Talvez as pessoas estavam se reunindo lá, uma igreja estava nascendo ali na casa de Jasson, e entraram ali à força, invadiram a casa dele ali, com o objetivo de achar Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, mas eles não estavam lá, né? E eles acabaram agarrando o dono da casa e outros irmãos que ali estavam e levaram perante as autoridades, né? Perante os pretores. Então, como não acharam Paulo e Silas, sobrou para Jasson. O nome Jasson
ele é uma variante grega do nome Josué. Jasson, ele era parente de Paulo. Ele hospeda ali, né? Foi um anfitrião, um cooperador de Paulo e Silas em Tessalônica. Romanos 16, 21. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Então, Jasson está incluso aqui nos parentes. Talvez um primo aqui de Paulo, né? De um primo distante, não sei. Sei que ele foi uma bênção, né? Foi um anfitrião, ali, um cooperador de Paulo em Tessalônica. E, por ser cooperador, ele acabou sofrendo perseguição. Então, quando a gente já observa aqui que quando, no futuro, né, quando a perseguição aumentar contra o povo do Senhor, contra a igreja do Senhor, não somente os que pregam a palavra serão perseguidos, mas os cooperadores, os patrocinadores, os organizadores, os membros em geral, todos que professarem a fé em Jesus Cristo serão perseguidos. Então, Jasson aqui, ele hospedou, né? E foi perseguido aqui, né? Foi acusado, né, de transtornar o mundo. Aqueles que transtornam o mundo chegaram também aqui. Então eles foram levados ali à presença das autoridades, né? Outras traduções falam em magistrados, em pretores. Também é usado esse termo. É interessante porque essas autoridades, eles eram mais poderosos do que os nossos prefeitos e governadores que temos hoje, porque eles administravam e eles ainda tinham o poder de julgar. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, eles ali entregam o Jasson e os irmãos que foram achados em sua casa às autoridades, né? Transtornaram todo mundo ali. Então, a notícia, é interessante que essa notícia já tinha chegado lá de que Paulo e Silas estavam pregando em outras cidades. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Talvez eles já soubessem aí da pregação em Filipos, da pregação em outras cidades também. O evangelho é isso, né? O evangelho, ele revoluciona tudo, né? Os milagres que são realizados, já foram terremotos, já tinham acontecido em Filipos. Então, quando você leva pessoas para adorar ao Senhor, né? O inimigo, ele se levanta em todos os lugares, né? Barreiras sociais são rompidas, barreiras culturais. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, no versículo 7, nós temos as acusações foram levantadas. Jasson hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, aqui nós temos as acusações, né, contra Paulo e Silas, claro que não estavam presentes, mas contra Jasson e todos os outros. Olha como os judeus são astutos, né? Aquela malícia que o Senhor fala, quando o Senhor fala em malícia, ele fala da malícia de você ser esperto, né? Mas aqui é a malícia para o mal, né? Os judeus maliciosos, eles sabiam que os romanos não queriam saber de questões teológicas, de discordância da lei, né? De discordâncias aqui da palavra dos judeus, né? Das escrituras dos judeus. Então, eles partem ali para a parte política. Eles acusam Paulo, Silas, Timóteo e os demais irmãos de se levantarem contra César, que era uma grande traição política. Então, a gente vê, né, que em Filipos, eles foram acusados de ensinar costumes que eles não podiam receber nem praticar. Aqui eles já são acusados de rebelião contra César, de serem desleais ao imperador, proclamando Jesus outro rei. Então, os romanos, eles não queriam saber. Eles deixavam os judeus cultuarem, mas eles não queriam saber de questões teológicas, de questões da lei. Então, os judeus, sabendo disso, eles partem aqui para a questão política, né? Acusando eles ali de ser contra César. Eles eram passíveis até de morte, de rebelião contra César. Mal sabia eles, né, que o reino do Senhor não é desse mundo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Justo Gonzalez, ele afirma que nenhum absolutismo nacionalista ou ideológico, seja de direita, seja de esquerda, nenhum absolutismo militar, nenhum absolutismo eclesiástico são comparados ao reino de Deus.
O reino de Deus, ele não é deste mundo, né? Então, eles acusam Paulo de querer destronar César, pregando Jesus como rei. Era algo muito sério, né? Passível de morte, passível de execução. Versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Olha aí, ó, se eles tivessem falado, olha, ele veio aqui pregar que Jesus é o Messias, os romanos não iam nem dar bola. Mas quando ele fala ali que esses homens estavam contra os decretos de César, afirmando Jesus ser um rei, a multidão e as autoridades, eles já ficam agitadas, porque se Roma sabe sobre isso, eles iam perder alguns direitos. Essas palavras podiam gerar uma investigação de Roma em Tessalônica. Alguns direitos podiam ser perdidos, soberania ali da cidade. Por isso que eles ficam agitados ali ao ouvirem essas palavras. O versículo 9 fala que, contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, né? Eles queriam Paulo, né? Queriam Silas, mas como não acharam Paulo e Silas, Jasson e os demais podiam ser soltos, mas foi necessário ali o pagamento de uma fiança, né? Então, uma fiança foi paga, todos foram soltos, fez ali com que a multidão se tranquilizasse um pouco, né, cessasse essa turba, né, esse movimento que estava se levantando ali, impediu que vidas fossem ceifadas, né, não há registro de nenhuma morte, e nós observamos a importância de Jasson em Tessalônica, né, que bênção, né, uma ajuda grande aí de Deus para Paulo e para Silas, né. Então, Jasson, ele foi um dos muitos cooperadores, né? Nós já passamos por Lídia, né? Já passamos por outros, irmão Timóteo também, lá em Listra, né? Então, que bênção, né? Devido à coragem de Jasson, Paulo e Silas puderam continuar a ministrar o evangelho, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Essas viagens de Paulo, né? A gente começa a observar que nos mostra como é andar com o Senhor, né? Como é andar aqui, fazer evangelizar, como é ser um missionário. Quando a gente se a gente tirar pedaços da história, né, ensinamentos da história de Paulo, né, a gente vai enxergar que as coisas quase sempre nunca saem do jeito que eles organizaram, né? Paulo ele tinha colocado na cabeça de visitar as igrejas que eles tinham pregado na primeira viagem, de pregar ali na Ásia Menor, né, visitar as igrejas, pregarem mais algumas, mas o Espírito Santo acaba os levando ali para a Europa. Então, os nossos planos não são a parte mais importante, mas os planos de Deus são mais importantes do que os nossos. Deus, e outra coisa que a gente observa é que Deus está sempre no controle de tudo, né? Ele mandou Paulo e Silas ali para a Europa, mas ele coloca pessoas para ajudar, né? Colocou Lídia no caminho deles, colocou o Jasson no caminho deles. Que bênção, né? Deus tem sempre o controle de tudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, continuando aqui no versículo 10, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, Paulo e Silas, ali, ainda à noite, né, eles se dirigem para a cidade de Bereia. Bereia ficava mais ou menos 70 quilômetros a oeste de Tessalônica. Diferente de Tessalônica, Bereia já era mais afastada das rotas de comércio. Tessalônica ficava ali, passava uma grande via, né, a gente viu lá, uma via que passava no meio de Tessalônica. Já Bereia não, ela ficava em um lugar mais longe, né, dessas rotas de comércio, um lugar ideal para se manter longe dos inimigos. Então, eles se retiram ali, né, a confusão foi bem grande, eles se retiram para Bereia e, chegando lá, tinha uma sinagoga em Bereia, né. Jesus, ele tinha nos alertado sobre isso, Mateus 10, 23, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Então, eles fogem para a cidade seguinte, né, continuando aí a pregação do evangelho, né, a pregação não podia parar. Então, novamente, nós temos aqui em que um caso de perseguição contribui para o progresso do evangelho. Então, eles avançam ali para a cidade seguinte, para a cidade de Bereia. Então, o versículo 11 nos diz que
os habitantes de Bereia, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha aí que versículo abençoado. Então, os bereanos, eles eram mais nobres, mais diligentes, mais aplicados, mais zelosos. Eles receberam a palavra com toda a avidez, de bom grado, com entusiasmo, com vida, né, com inclinação, disposição da mente para aprender. Não houve ninguém aqui, a gente não vai ver inveja entre os bereanos. Eles tinham fome da palavra do Senhor, ouviram com atenção a palavra do Senhor. Ah, se todo mundo que a gente pregasse fosse como os bereanos, ouvissem com atenção, fossem diligentes, olhassem nas Escrituras para ver se era assim. Então, eles foram mais receptivos, mais propensos, né? Em Tessalônica, numerosa multidão creu, né? Mas tiveram os judeus invejosos ali, mas a Bereia foi mais receptiva à palavra do Senhor. Não procuraram disputar a palavra, né? Como os de Tessalônica. Tudo que Paulo falava, eles examinavam nas Escrituras. Então, a prontidão para receber a palavra não quer dizer que eles tinham que aceitar tudo, claro. Eles olhavam nas Escrituras. Quando Paulo ensinava, né, eles não tinham, eles pegavam as Bíblias, né, os rolos que eles tinham lá, e examinavam os textos citados. Paulo citava um profeta, e eles iam lá no rolo do profeta Isaías e olhavam, liam o contexto ali, comparavam os textos. Eles eram bem diligentes, examinavam as Escrituras. O verbo usado aqui para examinar, anacrino, significa investigar, analisar cuidadosamente. É o mesmo verbo usado para investigações judiciais. Lucas 23, 14, 15. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades do povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, falando de Jesus, mas tendo interrogado, anacrino, o mesmo verbo aqui de examinar, tendo interrogado na vossa presença, não verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes. Então, o mesmo verbo aqui usado para falar sobre Pilatos investigando os crimes de Jesus é o mesmo verbo usado aqui para os bereanos examinando as Escrituras, investigando cuidadosamente, né? Pilatos fez diversas perguntas para Jesus. Inclusive, mandou a Herodes. Herodes também não viu mal nenhum nele. Então, mandou de volta para Pilatos. Pilatos ainda termina, né? É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então, Pilatos fez aqui um anacrino, né? Fez uma investigação cuidadosa. E era todos os dias, né? Olha que bênção, né? Então, Paulo ele foi na sinagoga, mas talvez eles se reuniam todos os dias, ó, examinando as Escrituras todos os dias. Então, toda vez que Paulo ali pregava, ou então em casa, ele, rapaz, vamos ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Então, mas, bem, glória a Deus, né? Então, a fome deles aqui pela palavra, né, pregada por Paulo, para saber se estava tudo ok ali, se mostrava que nessa perseverança, né, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim de fato. Então, quando a gente, ó, só para a gente ter aqui um comparativo, né, em Tessalônica eu falei dos verbos, então dos verbos, ó, em Tessalônica, Paulo arrazoou a palavra, expôs, demonstrou, anunciou, tentou persuadir. Em Bereia, eles receberam a palavra e examinaram as Escrituras. Não tiveram esse debate, né, que tiveram com Paulo, né? Paulo, perguntas e respostas, né? Arguiu, debateu, discutiu, mas em Bereia eles receberam, examinaram e foi bênção, né? Versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, que bênção, né? Então, muitos creram, né? Mulheres e homens também, examinando as Escrituras. Jesus fala sobre isso, né? João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Então, os bereanos, eles foram bem felizes, né, examinando as escrituras, e muitos deles vieram a crer, muitas mulheres, muitos homens. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Uma receptividade ali associada com um exame, né, minucioso das escrituras, resultou em grande crescimento da palavra do Senhor. Né? Que bênção, né? Eu falei que os bereanos foram mais diligentes, né? Examinaram, receberam mais a palavra, mas aí tiveram os judeus que saíram lá de Tessalônica e vieram causar confusão. Versículo 13, os bereanos estavam bênção, né? Mas versículo 13 fala que logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então estava tudo bênção em Bereia, mas saíram uns abençoados lá de Tessalônica, para não dizer o contrário, e foram até Bereia incitar tudo, né? A juntar ali a multidão, fazer o que fizeram lá em Listra, né? Nós tivemos esse caso parecido na primeira viagem, que irmãos de Antioquia se juntaram com irmãos de Icônio e foram para Listra lá e apedrejaram Paulo e tudo mais. Paulo quase morre ali. Então, eles partem aqui com um desejo de anunciar o mal, né, de fazer o mal. Enfurecidos, né, com inveja, como nós vimos, né, já tinham juntado ali a turba, homens maus, dentre a malandragem, né, em Tessalônica, que deve ter feito o mesmo aqui em Bereia. Provérbios 6, 16, 9. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, caso deles aqui, pés que se apressam a correr para o mal, caso deles aqui, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, pelo menos 3, 4 dessas coisas que o Senhor odeia e abomina estão aqui com esses judeus de Tessalônica. Eles saem de uma cidade para outra, percorrendo 70 quilômetros para causar confusão, para causar revolta, excitar, perturbar o povo estava bênção, examinando as escrituras, aí chega gente lá e começa a fazer confusão. Agentes de Satanás. Né? Glória a Deus, glória a Jesus, um trabalho abençoado, um trabalho promissor, todo mundo feliz ali, examinando as escrituras, mas chega aí esses agentes do inferno aí para causar confusão. Versículo 14. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo, né, sem detê-lo, né, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, nós temos que prudência, né? Claro, a turba ali era revoltada. Os irmãos em Tessalônica tinham causado um grande alvoroço lá em Tessalônica e iam causar também em Bereia. Então, eles partem ali para o lado do mar, né? Atenas já ficava mais longe, era necessário fazer um trajeto ali de barco. Então, nós temos que Paulo vai até Atenas, né? E Silas e Timóteo ficam em Bereia. Mas eles ficam pouco tempo lá, como nós vimos, né? Assim que Paulo chega em Atenas, né? Eu pensei que a gente ia conseguir chegar até o 20, mas não iremos conseguir, o tempo já está um pouco corrido. Mas em Atenas, Paulo, ele vai se revoltar, ele vai começar a ver a idolatria daquela cidade, e ele começa a se revoltar ali. E ele vê que o trabalho ali é grande, e ele chama, manda trazer, né, Silas e Timóteo, para que viesse o mais depressa possível, para que fizesse ali um trabalho na cidade de Atenas, né. Então, nós iremos finalizar aqui no 15, mas no próximo encontro, né, no nosso próximo estudo, no domingo, nós iremos ver o discurso de Paulo em Atenas, né, vamos ver aí que muitos zombam dele, muitos vão chamar ele de tagarela, de paroleiro, mas vai ser bênção, né, vai ser um discurso abençoado aqui, como sempre é, né. Jane, você vai fazer a oração, né, para a gente? Glória a Deus. Vamos sim, vamos orar. Agradecer a Deus, né, por essa palavra, agradecer a Deus e pedir também a Ele forças, porque antes do arrebatamento nós ainda vamos passar por muitas tribulações, né?
muita perseguição. Nós temos que ser perseguidos. Aqui, até agora, ninguém foi perseguido. E a palavra de Deus diz, Jesus fala, que nós seremos perseguidos. Então, isso há de se cumprir. Então, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos, nesse momento, te agradecer por essa palavra. Te agradecer, Pai, porque quando nós ouvimos tudo que os nossos irmãos passaram, Pai, nós nos fortalecemos, Pai. Nós nos fortalecemos e sabemos que a nossa vida aqui não é fácil. Realmente não é fácil, não será fácil, mas nós estamos, Paizinho, te pedindo forças, Pai, para nós enfrentarmos tudo o que já começou. Já começaram, os sinais estão aí, nós estamos cada vez mais certos da tua vinda. Então, Pai, nos fortalece, meu Deus. É o que eu te peço, eu te agradeço pela vida de todos os meus irmãos, te agradeço porque tu tens nos sustentado até aqui, Paizinho. E nós oramos certos que tu continuará conosco até o momento da tua volta. Pai, em nome de Jesus, agradeço pela vida do Renato, que trouxe essa palavra linda, maravilhosa, esse livro maravilhoso de Atos. Obrigado, Pai, por esse legado, por deixado para fortalecer a nossa fé. Obrigado, Paizinho, e em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. E até amanhã, né, meus amores? Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, se ele não voltar, nós estaremos aqui, né? Se o arrebatamento ali da carta de Tessalonicenses não acontecer, estaremos aqui de volta para estudar o capítulo 10 do livro de Êxodo, né? E vai ser bênção para a nossa vida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Paz a Paz do todos. Senhor para todos. Paz, irmã Paz Glória. do Senhor, amada. Paz, Jane. Paz, Renatinho. Paz, Paz irmã do Michele. Senhor. Obrigado, Paz, até amanhã. Paz, Roma. Paz, Senhor, Elza. da terra que Deus mandou na minha vida. Paz do Senhor. Thaís. Muito feliz. Paz. Paz, Edmilson. Obrigada, viu, meu povo? Gabriel, um abraço para Eliane. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amor, tem que pausar a gravação.